Já fui mototáxi, já fui ajudante de pedreiro, já fui mecânico de moto. Rony, Palmeiras. Rony, ele virou homem de confiança do técnico Abel Ferreira e foi decisivo na conquista de vários títulos. Tão decisivo que ganhou até mesmo uma chance de vestir a amarelinha da seleção brasileira. A vida de Rony daria um filme. Até alcançar o mais alto escalão do futebol brasileiro, Rony passou fome no extremo norte do Brasil, morando em uma casinha de barro. Se virou em bicos como mecânico e mototaxista. Mas, por incrível que pareça, um telefonema mudaria sua vida para sempre. De mototaxista a jogador da seleção brasileira. Essa é a emocionante volta por cima de Rony. Foi no norte do Pará onde Rony passou pela maior dificuldade de sua vida. Foi nessa região que a emocionante história começou. Rony foi criado ao lado de 4 irmãos e sem a presença do pai, que se separou da mãe quando o futuro jogador ainda era criança. Então a avó foi quem cuidou de Rony. Ela era como uma mãe para o garotinho. Mas a situação iria piorar ainda mais. Sua avó faleceu. Ele e seus irmãos ficaram arrasados. A essa altura, Rony e seus irmãos chegaram a passar fome. Nós lá de casa não tínhamos condição de levar comida para casa. Cheguei a passar fome no interior. Para poder comer alguma coisa, matava passarinho e me alimentava. Ele morava em uma casa de barro e dormia em uma cama sem colchão. Sobre a madeira da cama, ele e os irmãos colocavam pedaços de papelão e restos de pano e dividiam aquele curto espaço. Nossa infância foi muito difícil. Nascemos numa família humilde mesmo, numa casa de barro. Foi muita dificuldade, muito sofrimento. Morávamos com nossos avós, mas nossa avó faleceu e ficamos só com o vovô. Passamos muita fome, contou Robson, irmão de Rony. Rony começou a jogar futebol. Quando não ajudava a família na roça, produzindo farinha de mandioca, ele aproveitava o curto espaço de tempo e batia uma bolinha nos campos de terra da vila. Anos depois, em 2012, um amigo que conhecia o potencial de Rony sugeriu que ele fizesse um teste no remo. Ainda franzino, Rony contava com uma aliada dentro de campo: a velocidade. O garoto de pouca conversa e sorriso envergonhado resolveu tentar a sorte nas categorias de base do clube do Remo e foi aprovado no time sub-20. Mas pouco tempo depois, em 2013, o treinador que assumiu o time quis fazer uma reformulação grande e dispensou vários jogadores, incluindo Rony. A solução imediata foi desistir da carreira e voltar para casa. O atleta já havia largado a bola e estava trabalhando como mototaxista. Então Rony receberia uma ligação decisiva em seu celular que salvaria sua carreira no futebol. Sem oportunidades e com 18 anos nas costas e poucas perspectivas, o sonho parecia ter chegado ao fim. Se não fosse a insistência de Walter Lima, um antigo técnico das categorias de base do próprio Remo, que chegou como um anjo da guarda. Pouco tempo depois de ser dispensado do Remo, a Tuna Luso, um time do Pará, esqueceu de confirmar a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com isso, o Remo pleiteou a vaga e ganhou. Ao olhar o bid nacional do Remo, muitos atletas não poderiam participar. Foi então que a comissão do clube começou a fazer um levantamento de quem estaria apto a jogar. Quis o destino que Rony aparecesse na lista. Por incrível que pareça, o Rony ainda estava no nosso bid. Peguei a ficha dele e liguei para o telefone que estava cadastrado lá. É engraçado lembrar disso, porque muitos jogadores mudam toda hora de número de celular. Para sorte nossa e do Rony, o número dele continuava o mesmo, contou Walter Lima. O atacante já havia largado o futebol e trabalhava como mototaxista e também em uma oficina de motos. É uma história inacreditável, porque ele já tinha parado de jogar. Já tinha falado com os amigos dele que não dava mais, que tinha sofrido muitas decepções, que a vida dele era muito sofrida, de muita carência e necessidade. Ele tinha deixado o futebol para trabalhar mesmo, pois precisava se sustentar. Eu tive que me virar. Fui ajudante de pedreiro, mecânico de moto e depois fui mototáxi. E eu me virava para ter meu dinheirinho, mas era algo que eu tinha que fazer para sobreviver, disse Rony. Mas a ligação de Walter Lima mudou tudo. Sem pensar 2 vezes, Rony reuniu as economias, contando com a ajuda de parentes e voltou a Belém. Logo que Rony retornou à base do Remo para os treinos, ele trabalhou duro e causou boa impressão, conseguindo até mesmo carimbar a passagem para a Copa São Paulo do ano seguinte.
Um dos integrantes da comissão do Remo viu Rony treinando o primeiro dia em Belém e se impressionou com a força de vontade do garoto. Devemos cuidar muito bem desse menino, porque ele é diferenciado. Ele tinha uma disposição incrível, apanhava o jogo inteiro, mas levantava sempre e nunca desistia, observou um dos integrantes do Remo. A cada gota de suor, a cada bola dividida, dava para ver no semblante dele a garra e a vontade de vencer. Ele tinha mais de uma missão a ser cumprida: tirar sua família daquela triste situação. A primeira impressão que o ponta deixou na copinha também foi das melhores. Na estreia contra o Corinthians, Rony foi muito bem, arrebentou. Depois do jogo, o pessoal do Corinthians disse que ficou impressionado com o Rony. Sua boa campanha também despertou a cobiça de outros olheiros. Depois disso, Rony foi promovido ao profissional do Remo, porém o atleta seguiu ganhando R$ 1.500, a mesma quantia que recebia na base. Nos anos seguintes, o atacante se tornaria bicampeão paraense, mas também viveria apuros. Durante um treino, uma torcida organizada invadiu o campo. Rojões foram arremessados dentro do gramado. Um deles estourou ao lado de Rony, que precisou de atendimento médico. Alguns jogadores foram ameaçados de morte e decidiram deixar o clube. Mas o atacante ficou até o ano seguinte, quando foi comprado pelo Cruzeiro, de onde acabou cedido ao Náutico. Em seguida, teve uma curta passagem pelo Japão, antes de chegar ao Atlético Paranaense em 2018, explodindo na sequência para o cenário nacional, após os títulos da Copa Sul-Americana, em 2018, e da Copa do Brasil. Com isso, convenceu o Palmeiras a investir nele. Logo que chegou ao time, cercado de expectativas, Rony teve dificuldades e demorou, inclusive, para marcar seu primeiro gol com o manto alviverde. Mas assim que se adaptou, o restante é só história. Em apenas 3 anos no Palmeiras, o veloz ponta ganhou 2 Conmebol Libertadores, um Brasileirão, Copa do Brasil, entre outros títulos. Rony parecia pressentir que receberia uma grande notícia no dia 13 de março. O atacante do Palmeiras disse que mal conseguia dormir de tanta ansiedade. Depois de uma jornada completa e repleta de altos e baixos, Rony chega agora ao posto máximo onde qualquer jogador pode chegar e vai, pela primeira vez, vestir a camisa da seleção brasileira, provando que no futebol o céu é o limite. Minha história para chegar até aqui não foi fácil. Passa uma série de coisas na minha cabeça que eu vivenciei no passado. Todas as dificuldades e desconfianças. Tudo isso para hoje realizar um sonho de criança, afirmou Rony emocionado. Da família humilde nasce a necessidade e do talento nasce a estrela. Com as cores da seleção brasileira, hoje o palco do Rony Rústico, ele terá a chance de brilhar com a canarinha. Mas enfim, agora eu quero sua opinião. Você foi daqueles que não importa quando, mas sempre acreditou que um dia Rony seria convocado pela seleção brasileira? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!